as pessoas se comparam em tudo. E depois do Instagram, piorou mais ainda, né? Então, a constipação intestinal é uma realidade nossa, tanto por doenças como por estilo de vida. A pergunta que não quer calar é: quantas vezes eu preciso ir ao banheiro? Se você for até 3 vezes ao dia, aquele paciente que toma café, vai ao banheiro, almoça, vai ao banheiro, janta, vai ao banheiro. Ele tem estímulo vagal, ele come, acelera e vai descer. Mas você que vai de uma vez ao dia, você que vai de 2 em 2 dias, você que vai de 3 em 3 dias, é normal. Quando é normal? Quando você passa mais de 3 dias sem o banheiro. Aí eu vou de 4 em 4 dias. A gente tem que começar a investigar, porque começa a surgir as complicações, né? Aí sim, está na hora de você procurar um médico, vai no consultório, vamos conversar, para ver se realmente a gente pode fazer alguma coisa e descobrir o que está acontecendo. Mas salientando uma coisa, 80% das constipações intestinais não são doenças, são estilo de vida. O que a gente pode entender como estilo de vida associadas à possibilidade de ocorrer a constipação intestinal? Quais são os alimentos, os hábitos, a forma de se comportar, enfim, o que pode contribuir para um quadro de constipação? A associação deles: falta de água, falta de exercício físico e falta de fibra. Tem uma coisa bem interessante. O estresse da constipação intestinal, eu sempre gostei de pesquisa na faculdade, acho que eu até contei isso já. Eu fiz CNPq, e toda vez, de 6 em 6 meses, tinha que apresentar. Eu, para falar em público, tive que ir no psicólogo, porque eu não falo bem nem sozinho, quanto mais em público, que eu tenho taquicardia, eu falo muito rápido. Eu tinha diarreia uma semana antes, só de pensar que eu ia para um público me apresentar. E foi assim no mestrado, foi assim no doutorado, até que eu resolvi procurar um psicólogo, o doutor Gisele, foi quem me ajudou, né? É assim mesmo, quando eu vou dar uma palestra, eu fixo em você e eu dou aula só para você, não fico correndo, e assim eu consegui. Mas acontece com a constipação intestinal, pessoas que estão estressadas param de ir ao banheiro. Eu sempre conto isso. Eu tenho um paciente que ele é caixeiro viajante, ele tem o emprego dos meus sonhos. Ele passa 15 dias no Brasil, 15 dias na Ásia. Ele vende ferro, né? E ele passa 15 dias sem ir ao banheiro. Porque ele tem constipação social. Eu nunca vi falar, Marcelo, em constipação social. Mano, é aquele caboclo que só consegue ir no banheiro dele. Tem que ter o cheiro do banheiro dele. Tem que ter a cor do banheiro dele. E tem que ouvir música, ou tem que tá nu, ou tem alguma coisa que não consegue. A gente já botou o mesmo cheiro, a gente entrou na internet, teve o cúmulo de procurar o banheiro dos hotéis que a gente ia ficar para ver se tinha algum parecido. Não. Ele só volta quando ele vai a Manaus. Tem aquela pessoa que provoca constipação intestinal. Ele não quer ir no banheiro do vizinho, ele não quer ir no banheiro do trabalho, ele fica se prendendo, se prendendo, se prendendo. O intestino vai dilatando cada vez mais, ele vai prolongando as vezes que vai ao banheiro, sem falar que aumenta a incidência de câncer, constipação intestinal e a famosa diverticulose, uma doença gravíssima que eu já comentei anteriormente com você. Agora, interessante, né? Porque a maioria das pessoas acha que esse é um ciclo muito natural e que vai acontecer independente do que você faça ou não. E aí o senhor está trazendo aqui algumas informações importantes para as pessoas se conscientizarem do papel que elas têm sobre a forma como o intestino vai funcionar, como o processo digestório vai funcionar, né? E aí você tem o estresse como um fator. Quais outros que o senhor elencaria, né? O senhor falou consumo de fibras, para as pessoas entenderem de maneira mais clara o que seria o consumo de fibra adequado para que você evite a constipação intestinal. Deixa eu te contar uma história. Quando eu estava no Sírio, fazendo prócto, eu gosto de correr. E eu tenho hemorroida também, de 2º grau. E eu comecei a correr um dia, começou a sangrar. Eu cheguei no hotel, sujo de sangue. Disse, caraca, e tal. Procurei meu chefe. Ele disse, pô, chefe, preciso operar. Mas, pô, tu vai operar aqui? Não, pelo de hemorroida, porque tá sangrando, não sei o que. Disse, vou te ensinar um truque. Besta. Se tu come bem, tu malha bem, tu malha, gosta de correr,
Pega 3 copos de 500 ml, põe 3 colheres de aveia dentro, pode ser aveia, chia ou linhaça, deixa na geladeira. De manhã cedo, aí quando você for dormir, você leva para sua cama, lá no criado mudo, lá da cama, lá, no chão, em qualquer lugar. Quando você acordar em jejum, você pega uma colher, mexe a aveia e toma. Depois você pode fazer o café da manhã. Meio-dia, meio do almoço, pega o outro copo. Ah, mas eu trabalho. Irmão, põe numa garrafinha e leva, para de enrolar. Ponto. 6 da tarde, 5 da tarde, ao chegar em casa, faço isso há 23 anos. Nunca mais sangrou, nunca mais eu tive constipação intestinal. Mas tem uma coisa, eu sou super chato com a minha saúde, né? Porque eu venho de uma saúde, minha mãe teve AVC, meu pai teve AVC, meus avós têm infarto fulminante, a obesidade fica sempre perseguindo a gente, então eu durmo cedo, eu como aveia 3 vezes por dia, eu tomo 3,5 litros de água por dia, e exercício todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Por quê? Porque eu tenho uma história de hipotireoidismo, eu tenho uma história de diabetes na família, e história de hipertensão. Meus 2 pais morreram em consequência da hipertensão. Então, em decorrência disso, não como açúcar faz 20 anos, porque em casa até o cachorro deve ser diabético. Então, assim, eu resolvi por opção. O problema é que ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Todo mundo quer passar no vestibular, mas não quer deixar de ir para festinha, não quer deixar de jogar futebol, de namorar para estudar. A alimentação é do mesmo jeito. Para você ter saúde, tem que se alimentar direito, tem que comer fibra 3 vezes ao dia, tem que tomar água e tem que fazer exercício. Ah, Marcelo, mas eu tenho diabetes. Bom, é outro ponto. A diabetes, a hipertensão, o hipotireoidismo e a falta de magnésia podem causar constipação intestinal. Quando descompensado. Se você tem a tireoide compensada, não vai causar constipação. Se você tem a diabetes compensada, não vai causar constipação. Se você repõe magnésio, seu cálcio está normal, não vai ter constipação. Tem que as pessoas querem mágica, não querem se alimentar direito, querem ter a pele maravilhosa, não querem ficar careca, não quer ter hipertensão, não quer diabetes, mas quer comer fast food, quer tomar refrigerante, não quer fazer exercício, não quer fazer nada. Ninguém quer pagar o preço. Sem se cuidar, não tem como, Não. né, doutor? Não tem Não dá. como. E a gente está falando de coisas tão simples, são hábitos básicos, mas que infelizmente a maior parte dos brasileiros, eu diria até cidadãos do mundo, acaba ignorando, né, a necessidade. Você sabia que 80% das mulheres que têm constipação intestinal é falta de água? Olha só. Por quê? A mulher saiu de casa. Não é mais aquela dona de casa. 45% dos chefes de casa hoje em dia são mulheres. Que ganham mais que os homens. Só que elas estão fumando tanto quanto os homens, estão bebendo tanto quanto os homens, e estão se estressando tanto quanto os homens. E não gostam de tomar água no trabalho, onde estão, porque para não ter que fazer xixi. Principalmente quando o banheiro é unissex. Aí é que elas não vão mesmo. Então, e mais esse fator. Né? As mulheres têm uma constipação intestinal. E tem as complicações. Quais são? Beleza, boa pergunta. Diverticulose. Eu dei uma live semana passada sobre diverticulose, que são os saquinhos, os apêndices que aparecem no nosso intestino. Por quê? Porque você não faz cocô. O cocô fermenta, distende seu abdômen, faz uns saquinhos como se fosse fazer um outro intestino, e só que fininho. Esses saquinhos podem perfurar, cai cocô na barriga, conduta cirurgia, colostomia, CTI, 6 meses a 1 ano para poder reconstruir o trânsito. Isso quando não tem um fim mais trágico. Né? Pode emendar com a bexiga. Inclusive, ano passado, a gente operou 2 pacientes, com o Dr. Marcelo Caúdo, e emendou o intestino com a bexiga. Então, o paciente ia fazer xixi, eram homens, saía cocô e gás pelo pênis. Imagina o constrangimento. Meu Deus do céu. E teve uma moça, que não foi eu que operei, emendou com a vagina. Então, ela descobriu durante o ato sexual que estava todo sujo de cocô. Ela achou que tinha se defecado, mas era vindo da vagina dela e começou a fazer um barulho de gás saindo da vagina. Era uma fístula que fez por causa do divertículo. Também tem um aumento de câncer. Para falar nisso, no último ano, aumentou a incidência de câncer em 4%. É muito. É muito. Tá? Principalmente em pacientes jovens.
de 20 a 49 anos. E quais são os tipos de câncer que se aproximam? É o câncer de intestino? Câncer de intestino, basicamente o câncer de intestino que causa isso. Porque essa fermentação muda a flora bacteriana, a flora intestinal, e protege você, inclusive, da diabetes. O paciente com disbiose tem tendência a ser diabético. E hemorroida. E de hemorroida, então, o paciente começa a prender as fezes, o cocô aumenta muito, vai sair, faz muita força. Tá? Vai naqueles pacientes que vão estudar no banheiro, mandar WhatsApp no banheiro, ler jornal no banheiro, fumar no banheiro. Aumenta a pressão do reto, as veias dilatam, distende, é igual a perna. E depois que distende, que dilata, não volta mais ao normal, fica sempre lá.